Não, eu só estou avisando, porque aí, né? Não, é porque você conhece o perfil, às vezes, das pessoas, quer esperar mais 1 minuto, mais 2. Fique à Não, vontade, são fica à vontade. 17 horas. Eu hoje Oi, estou... Déia. Oi, Déia chegando. Cadê a André? Bem-vindo a todos. dá um tchauzinho de laranja. Junto com o Vinícius. Ela, junto com o Vinícius. Agora eu estou vendo. Pronto. Pois é, olha, a gente pode ir aí tomar esse chá. Vamos não ir eu só levo eu mesmo, então não tem aglomeração, não. Oh, que coisa boa, Vamos marcar para a gente tomar um chazinho. Eu não vou preso em casa, não. Eu vou na casa da minha irmã, do meu irmão, vou ali, vou aqui. Só não tem um abraço, né? Não, Quer dizer, dependendo da pessoa... Júlio, eu já recebi tanto abraço dessa pandemia. Eu também já dei muito. Pois é, aí eu vou empurrar e vou dizer, não, criatura, se você está me abraçando é porque precisa, né? A gente esmaga o vírus. Pois é. E aí a gente vai, nesse momento, abraçando todos os que chegam à nossa casa de oração e de trabalho, né? Abraçando online a Júlio, por todo esse carinho de estar sempre atendendo com as nossas reivindicações de estar conosco, nos trazendo sempre a palavra de Jesus, o seu verbo, e nos abençoando com os seus ensinamentos, né? E aí a gente aproveita esse momento para lembrar a todos que daqui a 4 dias começa a quaresma, né? Aí passa esse período de monástico, mas vem a quaresma, e a gente lembrar de fazer o jejum, mas não o jejum do alimento, mas o jejum da alma, o jejum da maledicência, do orgulho, da vaidade, da inveja, se preparando, né, para relembrar aqueles momentos tão tristes da vida do Cristo, né, que é a Semana Santa, né? Então, eu estou aproveitando hoje essa oportunidade, porque na quarta-feira de cinza a gente não tem palestra, né? Então, a gente já lembrar a todos da importância, né? Porque 2000 anos se passaram e a gente ainda não compreende o Cristo, né? Então, vamos fazer um esforço, aproveitando essas oportunidades de estudo, exatamente para aprender um pouquinho mais, elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Jesus por esta oportunidade de aqui estarmos unidos e reunidos em seu nome para louvá-lo, para agradecê-lo, para aprendermos um pouquinho mais dos seus ensinamentos. E tendo a certeza de que estais aqui, neste momento, conosco, nos abençoando, cuidando de nós, porque disseste várias vezes que onde 2 ou mais pessoas se reunissem em teu nome, ali estarias. Porque dissestes que nunca deixaria que nenhuma ovelha do teu rebanho se perdesse, e que estás aqui a olhar por nós, a nos guiar, a nos abençoar com a tua presença divina. Gratidão, Mestre. Gratidão sempre, hoje e em todos os dias da nossa vida. Muito obrigada. E com esta prece, mais uma vez agradecendo esta oportunidade, eu passo a palavra ao nosso irmão Júlio para que dê o trabalho de hoje por iniciado com as suas palavras de amor e de sabedoria que ele traz para nós. A palestra de hoje é Espírita, como lidar com as suas más inclinações, né? Então, justamente, lidar com elas e fazer o jejum delas, né, Júlio? Perfeito. Ok, Fátima. Eu agradeço o carinho de todos vocês. Quando eu recebo o convite do amigo Vinícius, da minha querida André,
eu já fico muito sensibilizado, porque ir até o FEA é um presente que Deus nos deu, não só pela estrutura da casa, né, pela vegetação que a cerca, mas principalmente pelo carinho que a gente recebe quando chega. Eu já me vi entrando hoje e recebendo um abraço do meu amigo Orlando, que não sai da minha mente dia nenhum. E depois recebendo um abraço de né, do meu amigo Mário, a gente não consegue abraçar não, mas o sorriso dele já toma conta da gente né, e encanta, envolve, é um passe à distância que ele dá na gente. É Espírito Sábio. Né? Então, isso é o que vai nos motivando, ampliando a nossa família espiritual, né? E estreitando esses laços, unidos, como Jesus disse, da maneira mais próxima possível, pelo coração. É assim que a gente se sente agora, né? A nossa casa agora é a extensão do FEA, a espiritualidade amiga, já conectou todos os guias espirituais, todos os espíritos amigos, como uma grande teia, envolvendo todos com essa luz que está sendo derramada nesse momento sobre todos nós, acolhendo aqueles espíritos que nós permitimos que entrassem na nossa casa, acolhendo aqueles que entraram sem a nossa permissão, mas atraindo todos com muito carinho para participarem desse momento, que é muito importante para todos nós, espíritos falidos e com uma tendência muito grande a falir, devido ao nosso orgulho, nosso egoísmo e a nossa vaidade. Mas, graças a Deus, Jesus nos envia esse Consolador e vai nos trazendo, através de espíritos extraordinários, o exemplo da humildade, né? Nosso querido e inesquecível condutor para que a gente possa se tornar um homem de bem, Paulo de Tarso. Quando ele se encontrou com Jesus, trazia nas suas costas o peso de muitas mortes, de muito sofrimento e de muita dor. Mas ele poderia muito bem ter dito: Senhor, eu não tenho a menor condições de olhar contigo e nem dialogar contigo. Mas, tomado pela presença da misericórdia divina, ele diz apenas: Senhor, que queres que eu faça? Continuou ainda com o peso nas costas, mas sem olhar para trás. Pegou na charrua e seguiu para frente, colocando em prática com muito esforço, porque ele mesmo dizia: Senhor, por que é que eu não faço todo o bem que eu quero fazer e consigo fazer todo o mal que eu não quero mais fazer? Porque essa luta é sempre conosco mesmo. Nós não temos ninguém nos perseguindo, nós não temos ninguém nos traindo, nós não temos ninguém nos violentando, exceto a nossa própria consciência nos cobrando. Como disse a nossa querida Fátima, há mais de 2000 anos, uma tomada de decisão. E a história da humanidade ele está repleta de homens que estiveram no orbe terrestre e deixaram para as futuras gerações um marco para o progresso, nas ciências, na filosofia, na literatura, nas artes e principalmente no trato com o poder. Mas tiveram aqueles que, mesmo sabendo das suas limitações, dos seus compromissos kármicos com o passado, reencarnavam felizes por saberem que seriam contemporâneos de Jesus. Alguns enfrentariam a cegueira, outros a lepra, a paralisia, e uma grande maioria se perderia pelo egoísmo temporal. Sabiam que seriam escorraçados da sociedade, abandonados pelos familiares e amigos, pelos que desfrutavam dos seus dias felizes antes da provação, mas mergulhavam na carne felizes, porque seriam contemporâneos de Jesus. E entre esses antes todos, entre tantos esses outros, que sabiam que seriam, talvez, a sua derradeira oportunidade de se redimir perante as leis cósmicas do amor inserida na sua própria consciência, existia um que, após ter falido no poder das religiões, retorna mais uma vez como sacerdote, Simeão. Simeão iria assumir com muita cautela uma cadeira no Sinédrio, retornando muito bem assessorado e feliz, porque ele tinha uma promessa de que teria, durante a sua jornada, um mínimo de contato com o Messias, daí a sua eterna felicidade. Vendo o seu corpo se consumir pelo amigo tempo, escarnecido pelo trabalho incessante da espera deste dia, eis que recebe a visita de José e Maria. Sem hesitar,
toma a criancinha em seus braços, é tomado pelas lembranças dos profetas e sofre uma grande emoção. Acabara de colocar nos braços o Salvador do mundo, o governador do orbe. Totalmente tomado de um sentimento inexplicado, Simeão, com a experiência adquirida pela dor suportada com muita resignação, adverte Maria: Maria, esta criança será responsável pela queda de muitos equivocados. Ela será portadora do clarão da verdade e do sol do amor incondicional que rompe todas as inconveniências humanas, voará por cima dos preceitos humanos. Maria recolhe aquelas lições porque da boca de Simeão, que era potencializada pela presença daqueles que acompanhavam a missão do governador espiritual da terra, ampliavam essa potencialidade. E diz mais: Maria, guarda no coração as orientações, porque nos momentos de maior angústia da tua vida, elas lhe servirão de refrigério para a tua alma de mãe. Mas Simeão, como que tomado de êxtase, afasta-se com a criança nos braços e derrama sobre ela as suas próprias angústias. Conversa com ela, sabendo que aquele espírito era o mais sublime ser que já havia pisado na terra. Abre o seu coração, esperando apenas a compreensão do Senhor da vida. E no seu desabafo, Simeão diz: ó Senhor, tu poderias ter escolhido um berço nobre, o lar dos reis, não lhe faltaria castelo para te acolher, mas escolhesse uma humilde manjedoura, a casa de um carpinteiro, como esperas, Senhor, com tão poucos recursos, edificar o reino de Deus entre nós. Nada tens, nem poder, nem projeção política, os tempos estão muito tormentosos, Senhor. Da opressão romana, a ânsia de libertação do povo. Por onde pretendes começar esta edificação? Nesse momento, Simeão, sentindo-se envolvido pelos benfeitores espirituais que o cercavam, que cercavam aquele diálogo amoroso com a máxima atenção, vê que as mãozinhas da criancinha lhe tocam o coração, lhe tocam o peito, como se Jesus estivesse afirmando que a construção ao qual ele se referiu seria e daria primeiro lugar no coração dos homens. Tocado pela lembrança que lhe fluía na mente, lembranças de diálogos preciosos que tivera antes de reencarnar, Simeão volta e se coloca ao lado de José e Maria e profere as sublimes palavras registradas no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 28 e 34. Ó Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação. Pouco tempo depois, Simeão retorna à pátria espiritual e o Cristo inicia a sua romaria pela terra. Nos anos 30, na Galileia, terra que onde se passava gente de todas as nacionalidades e línguas, apesar das diferenças, havia algo em comum entre elas. Iam atrás das ofertas que o comércio abundante oferecia, mas buscavam principalmente os favores do Império Romano, que abria suas portas a todo tipo de corações, sem nenhum controle, nenhum critério. Uns vendiam, outros trocavam, compravam. Não havia limite para as festividades nas ruas da Galileia. No entanto, o povo hebreu, ele vivia uma opressão gigantesca, não apenas pelos altos impostos, mas também pela política reinante. A maior opressão do povo hebreu era a pressão religiosa, porque Roma estabelecera que César era um deus e que deveria ser adorado como o maior de todos. Eles não suportavam ter que se curvarem diante da estátua de César e adorar um homem, porque sabiam que uma criatura humana, por mais notável que fosse, não passava de uma criatura humana com todas as suas fragilidades. Roma pregava que César estabeleceria a paz e a justiça social entre os povos. Mas alguns homens calejados pelas sucessivas experiências na dor sabiam que nenhum deles seria capaz, com suas instituições e leis falhas, estabelecer essas promessas. Acreditavam que só Deus o poderia. Ele, que é a suprema bondade, a inteligência maior, poderia trazer a felicidade por todos a quem o almejasse. E Jesus inicia o seu projeto libertador neste clima em que os homens se achavam o próprio Deus.
No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15 a 17, nós encontramos: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que ficará convosco eternamente, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, reconhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Porque a doutrina espírita se coloca como o Consolador prometido por Jesus. Porque a única coisa que ficará com o Espírito por toda a eternidade é o conhecimento, que vem exatamente reforçar o ensinamento de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade. Vini, a conexão de Júlio caiu. Foi, vamos aguardar só um pouquinho. Agora é só aguardar, gente, um pouquinho, para ver se ele retorna. Oi, Júlio, tá sem o som. Júlio, tá sem o som. Só um instantinho, tá, Sofia? E agora está me ouvindo? Estamos, agora sim. Pronto. Deixa eu ver uma coisa. Pronto. É porque eu me perdoe, mas eu dei uma aula de Tasso. Eu saí para socorrer alguém lá na Inglaterra. Aí foi tudo. Isso foi que ficou escuro, ficou preto, não atendia, não respondia, eu tive que reiniciar. Mas vamos embora, né? Vamos embora. É assim mesmo. Foi a tempestade. Foi a tempestade, a gente se assustou com o barco e Jesus disse: calma, eu estou aqui. Estou aqui, não é? Vamos lá. Vamos então, lá.
Então, quando Jesus nos promete esse Consolador prometido, que o mundo não conhece, porque não está maduro, porque não poderia compreender exatamente por isso, né? Mas que vai nos ensinar todas as coisas e lembrar o que ele nos havia dito. Então, se o Espírito de verdade vinha mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar, é que o que ele foi dito possivelmente foi esquecido. Então, o Espiritismo vem nessa época, predica, cumprir a promessa do Cristo, que preside o advento do Espírito de verdade, né? Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Como na advertência do Cristo, os que ouçam, que têm ouvidos de ouvir, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e útil a todo o mal. Nesse ponto, o praticante não tem que hesitar na sua definição, porquanto Allan Kardec foi claro no seu esclarecimento ao afirmar: reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça para se desligar-se dele, e sempre o consegue, se tiver a vontade firme. Em O Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 8º, o codificador apresenta uma classificação de adeptos: os que acreditam e admiram a moral espírita, e os que creem, admiram e praticam. Segundo Kardec, esses últimos são os verdadeiros espíritas, ou os espíritas cristãos. Para ser espírita não precisa ser perfeito. A perfeição virá com a prática. O espiritismo é uma proposta filosófica. Apesar de ter consequências comportamentais, ele não tem um grupo de rituais ou regras de comportamento específico. Como proposta filosófica, é uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo, uma forma de analisar a nossa realidade. E aí nós precisamos dominar como espírita, para todos aqueles que perguntarem a nós do que é que trata a doutrina dos espíritos, ouvirem, no mínimo, trata da existência de Deus, trata da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação, né? E todos esses mundos colocados no universo têm habitação, a pluralidade dos mundos habitados, e que por nós somos um espírito. Vamos desencarnar e vamos para o mundo espiritual. Porque desde já não podemos nos comunicar com eles. O que é que nos impede? Então, a mediunidade ela vem como essa ferramenta onde os espíritos, mais intensamente ou menos, possam realmente se matarem a saudade, receberem orientações, trocar ideias. Logo, o verdadeiro espírita é aquele que aceita os princípios básicos da doutrina espírita, desenvolve sua fé pela observação dos fatos e encara a razão em qualquer época da humanidade. O nosso querido Divaldo Franco, ele conta uma experiência que teve em sua vida como médium, que até hoje o deixa encantado com os benefícios do Evangelho de Jesus, como o bálsamo das feridas que abrimos em nossos corações pela falta de conhecimento espírita. E serve também essa história de Divaldo como uma demonstração dos princípios da bondade e da misericórdia de Deus em nossas vidas. Narra Divaldo que um dos seus filhos adotivos, em plena adolescência, diz: tio, eu não estou com vontade de dormir essa noite, eu estou com medo. Mas o que foi que houve? Isso porque a noite passada, um homem tentou me matar. Ele me tomou pelo pescoço e eu acordei cheio de suor. Esse Divaldo diz: bom, eu vou ter que viajar, procure o seu irmão que é médico, ele vai lhe dar algumas orientações, possivelmente ele lhe encaminhe, dependendo do caso, a um psiquiatra. A doutrina espírita ela não despreza, meu filho, a medicina humana. A ciência e a religião devem andar lado a lado. Então, durante a viagem que lhe custariam 45 dias, Divaldo o acompanhava, ligando para a clínica porque soube que ele fora internado porque estava com ideias suicidas. Na primeira visita de Divaldo, quando ele retorna, eu estou simplificando bastante, até por causa dessa parada, mas não vamos perder o sentido da história.
Divaldo vai visitá-lo na clínica e vê que tem um espírito muito ódio ao lado do garoto. Então, em uma sessão mediúnica, alguns dias depois, né, que as sessões de Divaldo é tudo gravada, né, ele recebe uma comunicação de um espírito e ele começa a entender o que é que se passa com o seu filho, que até então ele não tinha ainda recebido nenhuma orientação. Sabia que tinha um processo obsessivo, mas tinha também um processo psicológico. Então, narra o espírito, depois de Divaldo ouvindo a fita, narra o espírito que vivia financeiramente muito bem casado, com a esposa, um filho, e que certa noite, ao ir dormir, acorda com 2 joelhos prendendo os seus braços e um travesseiro o sufocando. Alguém lhe segurava a perna e dizia: mata, mata esse miserável. A aflição e o desespero pela falta de ar, e depois tudo escureceu. Quando ele despertou, sem saber o que tinha acontecido, até porque ele ouviu gritos que lhe diziam: foram eles que lhe mataram, foram eles que me mataram. Então, ouvindo que estava morto, o desespero foi pior ainda, que ele não fazia ideia ainda que depois da morte se continuava vivo. Então, ele ficou espavorido, desapareceu enlouquecido e o ódio tomou conta dele. Então, os espíritos que queriam vê-lo sofrer ainda mais relataram quem foi que tinha lhe tirado a vida, a esposa e o filho. Depois, ele perambulando pelas ruas, ele se sente atraído por uma mulher. Atraído como uma limália é atraída pelo índio. Ele não sabia quem era ela, não entendia o sentido, mas ele não tinha como evitar de segui-la, de continuar atrás dela. Então, não se demorou muito para que os espíritos amigos da dor se aproximassem e disseram: foi ela. Ela era sua esposa e com o filho tinha lhe tirado a vida. Então, ele, cego pelo desejo de vingança, lhe persegue, mas não sabe como poderá se vingar. E como é que eu vou me vingar do encarnado? Eu não consigo, eu já tentei fazer de tudo com ela e não consigo. Então, imediatamente surgem os professores da dor e lhe sugerem que esperasse a saída dela do corpo. E assim ele o fez. Na primeira aparição, quando ela o vê, se apavora, retorna imediatamente ao corpo, e isso aconteceu por longo tempo. Toda vez que ela o via, a sua consciência de culpa a castigava. Ela foi definhando, até que, totalmente enlouquecida, foi internada no manicômio judiciário como esquizofrênica. Agora, sabendo onde estava, ele ficou mais tranquilo de assediá-la com muita facilidade. Algum tempo depois, um psicopata a violentou. Claro, com a ajuda, né, dele, que incentivou esse psicopata a procurá-lo. Onde ela teve um filho. Esse filho foi jogado fora, eu nem sei o que aconteceu com ele. Só sei que ela sofreu muito durante esse parto. Mas certo dia, ao deter-me mais atentamente, algo estranho eu senti ao penetrar na sua mente. Ela estava imantada ao filho. Estava muito fraca, quase à beira da morte, mas eu não perdi tempo com ela. Como eu já sabia da história, pensei: este deve ser o meu filho que, junto com ela, me tirou a vida. E o busquei com toda a minha fúria. E agora que eu sei onde ele está, eu vou matá-lo. Era o mesmo jovem que eu havia colocado na clínica e dele não mais me apartei. Agora eu sei de quem se trata. Vou fazê-lo pular do 4º andar da clínica. Porque todas as vezes que ele sai do corpo e eu lhe apareço, deixando-me frente a frente, o seu crime o tortura moralmente. O doutrinador, que tinha o evangelho no coração, o ouviu atentamente e disse: meu irmão, você tem toda a razão. Você é perverso porque foi vítima. Talvez eu até agisse assim mesmo. Talvez eu até fizesse a mesma coisa. Mas eu quero lhe dizer, já se passaram 78 anos. Veja quanto tempo você está perdendo junto. Você não acha que já está na hora de ser feliz? E ele disse: mas como é que eu poderia ser feliz? Perdoando, meu irmão. Nunca. Eu prefiro a desgraça ao perdão. Mas você pode pretender fazer o que com ele? Pretende matá-lo? O hábil doutrinador diz: e se Deus não deixar? Eu não sei quem é Deus, mas vai saber. Vai saber, como já sabe que ninguém morre, que nós somos espíritos imortais. Eles responderão a Deus, meu irmão, pelos atos. E você, o que fará da vida? Uma vida infeliz que você leva?
Nós queremos que esses infelizes se recuperem, mas também queremos que você seja igualmente feliz. O amoroso trabalhador envolveu com tanta ternura que por uma fração de segundos ele se mostrou com o desejo de ser feliz. E nessa hora ele aproveitou e o convidou para ficar na casa, para observar os trabalhos, decidir com calma o que vai fazer. E fica livre, você pode sair e entrar a hora que você quiser. Mas como é que eu vou pagar a hospedagem? Meu irmão, aqui é uma casa de Jesus. Nós não permitimos negar absolutamente nada a ninguém. E se um de vocês não tiverem o que dar? Sempre teremos o que doar. Uma palavra amiga, um ouvido bondoso, uma solidariedade, uma oração de coração aos aflitos que aqui se achegam, aos que negam o que fazem pelo comodismo, que é hábito da negação do esforço. Se alguém já negou alguma coisa para você, não é porque ele não tinha que dar, estava com preguiça de trabalhar. E ele disse, tudo bem, vou ficar, mas continuarei na clínica e no manicômio. Uma semana depois, ele retorna e diz, vocês me convenceram. Eu tenho o direito de ser feliz. Vou me afastar e esperar que Deus me vingue. Quem já não disse isso, né? Vai, segue em paz, Deus te espera. Né? Então, perdoar eu ainda não consigo, mas um dia eu voltarei. Pode ter certeza, um dia eu voltarei. No dia seguinte, a clínica psiquiátrica ligou, chamou os responsáveis pelo garoto, dizendo que ele havia despertado muito cedo, agitado, querendo ir embora. Estava lúcido e recuperar a razão. Chegando lá, o tio disse, o garoto disse, tio, o que eu estou fazendo aqui? Você estava doente, mas eu já estou bom. Eu quero ir para casa, Divaldo disse. Temos que esperar o médico para pedir autorização. Que foi atendida, depois de muita conversa, muito papo de Divaldo com ele, a assinatura de um termo, porque ele tinha desejado, dias atrás, pular do quarto andar da clínica. E Divaldo, ao sair, o médico diz, não lhe dou uma semana para que ele cometa o suicídio. Divaldo diz, não se preocupe, eu mesmo virei com ele lhe mostrar o diploma de formatura. Claro que ao retornar para a Mansão do Caminho, o tratamento psiquiátrico colocou tratamento médico, acompanhamento espiritual, tratamento do passe, da fluidoterapia e as palestras públicas. Alguns meses depois, chegaram à portaria da Mansão do Caminho, uma senhora totalmente aflita, descabelada, fisicamente abandonada, pedindo ajuda. O porteiro avisou a Divaldo, Divaldo disse, manda ela entrar. Quando ela entra, ele ficou impressionado. Ela era idêntica ao seu filho. E conta a sua situação, e Divaldo diz, eu estava nessa situação na clínica e, sem motivo algum, eu adoeci, fui para essa clínica, não sei porquê, eu vivia tendo uma vida normal, e um dia eu acordei boazinha, eu não sei como. Passei 28 anos dentro da clínica. Ao sair da clínica, uma enfermeira me disse, olha, procure seu filho. A senhora teve um filho, ele deve estar com seus 16, 17, 18 anos, que foi entregue a um lar que cuida de crianças abandonadas. E eu já o procurei, seu Divaldo, por todas as casas. A única esperança que eu tenho é de encontrá-lo aqui. Divaldo disse, como ele se chama? Ele disse, eu não sei, eu nem sabia que tinha tido um filho, o senhor esquece que eu estava doida? Divaldo facilita o encontro dela de maneira linda, que todos choram, inclusive ele. Ao ficarem face a face, mãe e filho, ficaram estáticos. Ele vai até Divaldo e diz, tio, quem é essa mulher? Eu a conheço. Ela estava nos meus sonhos. Ela dizia, mata esse miserável em meus pesadelos. Quem é ela? Eu não sei. Ela veio aqui procurando um filho. Ele deu a volta, se posicionou na frente dela e com muita dificuldade pronunciou uma palavra que ele nunca tinha dito. Mamãe. A Mansão do Caminho providenciou uma moradia para ela, já que ela, ao sair da clínica, passou a ser moradora de rua. A família não a quis de volta. Quando o filho se forma, vai morar com ela. Se casa e, não demorando muito, ele tem um filhinho, um garotinho lindo. Ele procura Divaldo durante um mês depois, diz, esse menino não me trouxe felicidade. Eu não gosto do meu filho. Por que será? Não se preocupe, você vai gostar. Ele será a razão da sua felicidade. Quando o menino completou 4 aninhos, ele vai até o tio e diz, o Senhor hoje vai me dizer quem é ele. Eu quero saber quem é esse menino, quem fomos em encarnações anteriores. Divaldo diz, eu não sei, ou você quer que eu invente uma história?
Deus nos colocou o véu do esquecimento para nos proteger. Por que violar essa misericórdia do Pai para conosco? Mas eu não gosto desse menino, ele odeia a minha mãe, odeia a avó dele. Nós somos um trio que flutua entre o amor e o ódio. É dúbio. É dúbio com disciplina, com muito amor, muito carinho. Apresente-o a Jesus o mais cedo possível. Mas ele me parece um espírito conhecido. Claro, meu filho. Os lares são formados, nesse cadinho chamado terra, de espíritos que planejaram o reencontro mesmo antes de mergulhar na carne. Não nos é dado saber quem é o algoz e quem é a vítima, porque somos todos os devedores, com débitos adquiridos ao longo das existências. Um dia, Divaldo passa na escola do garotinho, ele com 4 aninhos vem até ele, se aconchega em seu colo e diz: vô, eu me lembro quando uma vez, no escuro, eu falei a tio Dilso pela sua boca. Você lembra? Lembro. Pois é. Eu não disse? Eu voltei. Voltou. Voltou e agora deve ser um bom filho, obedecer a seus pais, a sua avó. Mas vó, ela é muito má. Vô, minha avó é muito má. Mas Deus nos traz de volta para juntar todo mundo para a gente aprender a amar. Narra Divaldo que seu filho jamais teve mais qualquer distúrbio e o seu neto, agora com 16 anos, tem outro semblante. Passou por todos os ciclos da evangelização e dá inícios de que será um excelente evangelizador. Porque a doutrina espírita, sem dúvidas, o maior tratado de psicoterapia que Jesus enviou à humanidade falida e com amplas possibilidades de falir novamente, vem como esse consolador que ele nos promete para nos trazer a esperança, a fé na imortalidade da alma e no nosso reencontro com Deus. Quando se pergunta, você é praticante? Você é espírita? Comumente alguém diz, eu estou tentando. Na verdade, a resposta deveria ser, sem hesitação, sou espírita. Quanto ao fato de ser imperfeito ou qualquer outra qualificação, é outro assunto, que não exime o profitente de ser incisivo em sua resposta. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, através do querido Chico Xavier, no capítulo 80, ele dignifica a doutrina espírita que te consola e te liberta, vigiando-te a pureza e a simplicidade, para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sinta em reajuste depois da queda. Espírito deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espíritas deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo que respires em aflitivos combates contigo mesmo. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, o Chico Kardec pergunta, é possível ao homem, com seus próprios esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta é sim, e por todas as vezes que eu quiser, fazendo pequenos esforços. O que lhe falta é vontade firme. É do nosso feitio dizer que as más inclinações são mais fortes do que nós. A carne é fraca, mas pela resposta dos benfeitores, fica claro que a vontade é a alavanca de que necessitamos para vencê-la. Importa salientemos que vencer as más inclinações não é o mesmo que reprimi-las. Quando nós reprimimos, elas adquirem mais força, e quando eclodem, fazem estragos ainda maiores. E assim como não devemos reprimi-las, também não devemos deixar que essas paixões se extravasem sem controle, senão correremos o risco de sermos tragados por ela. É certo que não podemos controlar certos movimentos corporais, como, por exemplo, a abertura e o fechamento das palmas. Ninguém abre e as fecha voluntariamente. No entanto, podemos fazê-las se abrir e fechar indiretamente, voltando nossos olhos para uma região mais escura ou uma região mais clara. Assim também ocorre com os nossos impulsos negativos, que brotam da nossa intimidade, que podem ser exercitados ou inibidos indiretamente. O que acontece com frequência, sejam iniciantes ou mesmo os mais antigos, é que será mais cômodo assumir uma postura mais responsável. Dessa forma, se o medo surge, podemos reconsiderar as razões, os objetivos ou os exemplos que nos convençam de que o perigo não é grande, que há mais segurança na defesa do que na fuga, que constataremos a alegria por termos conseguido a vitória sobre uma má inclinação nossa. Em contrapartida, poderemos sentir vergonha por termos fugido ou pesar por não termos tentado. Se adiante de uma ofensa surge a mágoa, podemos agir de forma semelhante.
O sentimento de mágoa não podemos evitar, mas podemos inibir a sua ação destruidora em nossa intimidade, combatendo-a. Se agimos dessa forma diante dos impulsos negativos que nos tomam de assalto, estaremos conquistando a nossa melhoria moral, por nós mesmos, através da substituição dos velhos hábitos por bons hábitos. A proposta espírita para a humanidade não é a de proibição ou de repressão das más inclinações, mas a de sublimação dos sentimentos através do autocontrole. Faz-se necessário que nos libertemos, despedindo-nos dos hábitos infelizes e dos sentimentos que nos escravizam, deixando-nos arrastar pelos rios perfumados das emoções nobres e deslizar no barco tranquilo das esperanças. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nessa pergunta memorável 919, ele recomendou fazer como eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tiver algum motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Porque o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois que um é o mesmo que o outro, é conhecido pela sua transformação e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações, como diz o Sr. Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4. O Espiritismo nos ensina que Jesus é o nosso guia e modelo. Na palavra do bem-aventurado feitor Bezerra de Menezes, Jesus é muito mais do que um símbolo, é uma realidade em nossa existência. Não é apenas um ser que transitou da manjedoura à cruz, mas o exemplo cuja vida se transformou no evangelho de feitos, chamando por nós. Se somos cristãos, precisamos viver corretamente como tal, como assevera Lucas no seu capítulo 10, do versículo 10 e 18. Jesus não deixou de alertar: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Nessa transição planetária, nunca foi tão importante pesar e decidir nos diferentes rumos que a vida nos oferece. Rumos que libertam e rumos que escravizam. Maria de Magdala estava distante dele, escolheu segui-lo. Judas Iscariote estava ao seu lado e escolheu traí-lo. Não nos esqueçamos das orientações do Espírito de Verdade, recebidas pelo Sr. Kardec em Paris, na Revista Espírita de 1860. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo mandamento. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que neles criaram raiz são de origem humana. E eis que de além-túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam, vozes vos chamam, irmãos. Nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade. O Espiritismo traz para nós, portanto, essa oportunidade de nós nos autoconhecermos, como diz a própria pergunta, né? Qual a maneira mais prática, a maneira mais objetiva e eficaz de combater o mal, né? E a resposta é categórica, né? Conhece-te a ti mesmo. Ora, grande parte da nossa essência está no nosso inconsciente, guardadas as 7 chaves, até que nós tenhamos coragem de ir aflorando aos poucos a nossa natureza ainda imperfeita, pecadora, né? Negadora, aproveitadora, exploradora, egoísta. E, vez por outra, nós somos tomados pela misericórdia divina, que faz com que a gente se desconheça. Meu Deus do céu, como é que pode ter tido um pensamento desse? É você vindo ao encontro com você mesmo, para que você assuma uma postura de não ter gostado daquilo, não tem problema nenhum. Não dá passividade, não procura saber se tem um espírito do lado obsessor trazendo essas ideias negativas, porque tudo para alguns espíritas é obsessor. Ele é apenas um instrumento, ou do bem ou do mal. Quando é do bem, ele até se coloca como sendo um coparticipante. Mas quando é do mal, a gente ainda traz aquela ideia, não nos esqueçamos, nós já bebemos em outras fontes de outras instruções religiosas, que tudo era culpa do Satanás. Né? Tudo foi o Satanás que tomou conta de mim e me fez isso. E a gente transfere isso para os espíritos.
que são espíritos doentes como nós, encontram uma afinidade, ressonância na nossa essência e se expressam. Então, cá, esse desconforto que a gente sente quando foi indelicado com alguém, quando não foi justo com alguém, é um desconforto que é um indício de que aquilo está partindo do animismo. Ontem, sexta-feira, ligou um senhor para mim, eu estava estudando, preparando a live, e eu não conhecia, o telefone era desconhecido. E ele disse, olha, eu sou fulano de tal, de um centro aqui no bairro, e eu queria lhe convidar para uma palestra. Do nada, sem tirar profundidade, sem conversar com ele direito, sem trocar mais ideias, sem acolhê-lo, eu disse, mas é presencial? Ele disse, é presencial. Aí eu dei uma aula de moralidade que eu não tenho a ele. Porque nós temos que respeitar as leis, tem muitos idosos nas casas, entendeu? E tal, eu também já não sou mais nenhuma criança. Vocês acreditam que quando eu desliguei o telefone eu passei mal? Mas muito mal, mas muito mal. Primeiro porque eu estou indo dar aula presencial na escola que eu ainda trabalho. Eu saio, vou na feira, vou na Ceasa, vou na padaria, me encontro com minha família. Como eu fui indelicado, como eu não fui cristão para ele. Quando o desconforto tomou conta de mim, eu liguei para ele imediatamente. E disse, olha, eu queria ligar para pedir desculpa a você. Porque eu não procurei saber se tem muita gente na casa, né? Eu não procurei saber se tem muita aglomeração. Não, a casa é pequenininha, vai ter 3, 4 pessoas, não está vindo quase ninguém, é só porque a gente está com dificuldade de trabalhar nesse... Olha, para vocês terem uma ideia, eu disse a ele, olha, anote no meu zap e passe para mim o tema da palestra. Ele disse, eu não sei mexer com zap. Meu Deus, deu vontade de chorar. Como é que eu ia deixar de levar a uma criatura dessa uma oportunidade que aí já me lembrou daquela live que a gente fez, que eu me lembrei que quando Paulo de Tarso, lá em Tiço, foi preso. Foi preso porque uma daquelas pitonisas começou a elogiar ele em praça pública e ele mandou que ela se calasse. Mandou que ela se calasse. E aí, o apóstolo que estava, o nome escapou agora, que estava ao lado dele, disse, mas Paulo, ela estava fazendo propaganda do trabalho da gente e atrair muita gente para a gente fundar uma igreja aqui. E ele disse, quem foi que deu autoridade para a gente ser elogiado por um trabalho que é do Cristo? Como essa pitonisa, ela perdeu a voz e perdeu a mediunidade temporariamente para atender, né, as necessidades dos governantes, dos comerciantes, fizeram queixa dele e eles dois foram presos. E lá na prisão, o carcereiro acorda de manhã, vê que as portas da cela estão abertas, fica preocupado, pensa até em se matar, porque quando descobrisse que ele tinha deixado todo mundo fugir, ele ia ser morto, então ele ia se matar. Quando uma voz diz, não faça isso, ele entra e quando chega, Paulo de Tarso está reunido com todos os presos, que nenhum quis fugir quando ouviu a palavra encantadora e iluminada do apóstolo. Todos. E ele estava agradecendo a Deus pela oportunidade de levar o evangelho a criaturas que não o conheciam e talvez jamais viessem a conhecer. Então, esses desconfortos que a espiritualidade, na hora, nos toca, a gente precisa estar sensível para elas. É um desconforto na hora de não ter sido delicado à altura do que a gente se propõe no momento espiritual, com um filho, com a esposa, com o marido, com um colega de trabalho. Um desconforto quando a gente, pela falta de orar e vigiar, faz um comentário contra um político, seja ele qual for, um comentário descaridoso. A gente joga mais uma pedra, porque a humanidade ainda sente a necessidade de apedrejar Judas. Colocar aquele boneco de palha para ficar jogando pau e pedra para se vingar da traição de Jesus. Só que agora
mesmo nós espíritas cristãos, trocamos o Judas material pelo Judas virtual e ficamos atacando, né, com pedras ofensivas a moral, a ética de espíritos que se propuseram a fazer um trabalho que, assim como o nosso, não está sendo muito bem feito, nem no lar, nem no trabalho profissional, sempre tem falhas. Imagine você vir comandar um estado, uma cidade, um país. São situações extremamente dificílimas de ser controladas se não tiver um amparo, uma proteção. Ser presidente de uma casa espírita não é para qualquer um. Não é para qualquer um. O primeiro assédio para que uma casa dessa seja fechada, que não preste esse serviço de levar o esclarecimento e a verdade aos que chegam com ideias suicidas, com ideias de abandono do lar, é o presidente, é o dirigente, é o evangelizador, é aquele que leva uma palavra de consolo ao aflito através da doutrinação, é aquele médium que cede seu corpo, sua alma, sua energia, para que aquele doente venha se refrigerar um pouco. Esses são os primeiros assediados. Então, nós temos que estar eternamente se vigiando uns aos outros. Feliz aquela casa que tem alguém que tem o dom de chamar em particular. Dizer, olha, meu irmão, naquele ponto, naquela atitude, infelizmente, eu só posso dizer isso pela minha casa, eu posso dizer um pouquinho pela federação. Certa feita, pediram para uma jovem que estava sendo ingressada nos trabalhos práticos da doutrina dos espíritos, lá na Casa dos Humildes, para dirigir o passe. E ela tinha feito o curso de passe teórico, o curso de prático, estava muito emocionada, muito feliz e querendo fazer tudo certinho, para agradecer pela oportunidade. E a gente sabe que o passe, depois de muitos e muitos anos, a gente já faz automaticamente. Já nem... Tem casas que ainda fazem o movimento das mãos, né, de dispersão dos fluidos, e depois a doação dos fluidos calmantes. Então, você já faz aquilo no automático. Ela teve a petulância, a arrogância, a insensatez de fazer uma orientação no final dos trabalhos a um passista antigo. Meu Deus do céu, vocês não imaginam o que essa jovem enfrentou. Foi preciso um trabalho muito grande de trazer ela de volta. Você está pensando que é o quê? Uma fedelha, você quando entrou aqui, o tempo que eu tenho aqui de trabalhador, você não tinha nem nascido ainda. Então, a gente ainda vê, infelizmente, né, esses desatinos. Se acontecer conosco, não tem nada de errado. Nós somos imperfeitos, não estamos passíveis de cometer uma gafe dessa, mas que imediatamente nós sintamos o desconforto e peçamos desculpa, peçamos nos reconciliar com aquele espírito amigo que está ali de boa vontade, aprendendo como nós, e assim em qualquer orientação, em qualquer situação. Quando a gente vê um orador, né, que ainda tem dificuldade com articulação, que ainda não está trazendo um roteiro coerente, esse é o que mais precisa de oração, esse é o que mais precisa de prece, porque nos primeiros passos a gente tropeça mesmo. E o Espiritismo, ele chega para nós como essa luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma árvore verde nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. É o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Que nós possamos, meus queridos amigos, continuar orando e vigiando um pelos outros,
para que a gente possa ter o merecimento do desdobramento da noite de sono. Nos identificarmos um com o outro e chamar logo a atenção. Não é por aí não o caminho, porque se vocês não pegarem na minha mão, só Deus sabe para onde eu vou. Tem um lugarzinho que eu ainda gosto de ir, mas não preciso e não posso mais ir. Um beijo branco. Gratidão, muita gratidão, Júlio, por essa palestra linda, por esses ensinamentos que você trouxe na tarde de hoje para todos nós. Eu que agradeço. Né? Então, para darmos por encerrados nossos trabalhos, eu vou convidar a todos novamente a uma prece de gratidão a Jesus, querido Mestre. Muito agradecidos estamos por esta oportunidade de estarmos aqui ouvindo essas palavras, esses ensinamentos que foram trazidos pelo nosso irmão do vosso Evangelho. Que a tua paz se derrame pelo coração de cada um de nós, em bênçãos, em bálsamos de paz, de amor, de saúde física, espiritual e mental. E que possamos, Mestre, com esses ensinamentos, galgarmos cada vez mais para frente e para o alto em busca do nosso melhoramento, em busca da nossa perfeição. E com esta prece, mais uma vez, agradecido pela oportunidade de aqui estarmos, pedimos a vossa permissão para darmos por encerrada a palestra pública da tarde de hoje, na vossa santa e divina paz. E a todos, um domingo de paz, de amor, de reuniões fraternais. Isso. Fica com Deus. Obrigado, sempre. Querida. Um abraço a todos. Tchau, Déa, tchau, Mário. Tchau, Kátia. Amei sua palestra, Kátia.